Eu me chamo Flávia Delgado, eu sou jornalista há 26 anos. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu queria, de alguma forma, com a minha profissão, fazer alguma diferença na vida das pessoas. E também por isso eu fiz Direito, eu sou formada em Direito há 26 anos. E quando eu estava na graduação, eu nunca jamais pensei em entrar na pesquisa científica, nunca passou pela minha cabeça. Isso foi algo que aconteceu na minha vida no decorrer da minha profissão. Então, eu queria, como vários jovens querem, eu queria me formar, queria ter a minha carreira, trabalhar com a mídia, trabalhar na imprensa, e nunca foi uma preocupação, na verdade nunca foi um desejo, ao contrário de muita gente que pensa sobre isso. Eu não fiz iniciação científica, então acho que eu não tive também muitos estímulos na minha universidade, embora eu tenha estudado numa universidade pública, não havia muito estímulo, ou talvez tivesse, eu também não tivesse prestado atenção nisso. Meu nome é Yasmin Abud, eu sou do 7º semestre de jornalismo aqui da UNG, eu tenho 21 anos. Atualmente eu estou fazendo o trabalho de iniciação científica. O nosso tema é envolvendo a parte política dentro das mídias sociais, então a gente faz um acompanhamento pelos trending topics do Twitter sobre as eleições de 2022. Então, toda vez que aparece alguma coisa do Lula, do Bolsonaro, dos partidos, de algum outro candidato, pesquisa de intenção de voto, alguma fala sobre a eleição que está nos trending topics, a gente acompanha, tira print, né, para poder documentar. E aí, agora, no final, a gente vai fazer um relatório sobre todo esse conteúdo que a gente juntou durante esse um ano. Meu nome é Letícia, eu sou bióloga, eu sou doutora em ciências. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi. Eu lembro que eu prestei vestibular para vários cursos, mas todos eles associados à área da saúde, à área do meio ambiente. Eu fui muito feliz, né, durante a minha graduação. Eu realmente entendi que a biologia era para mim, foi uma escolha acertada. Bem, meu nome é Magda Feres, eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em odontologia, de mestrado e doutorado aqui na UNG. O que me motivou a entrar na odontologia, eu acho que foi um pouco a influência do meu avô. Minha família é uma família de médicos e dentistas, a família da minha mãe. Então eu acabei indo para a área de saúde porque eu gostava dessa parte de biologia, da parte da área médica mesmo. E acho que foi por um pouco influência do meu avô que eu entrei na odontologia. Agora, na pesquisa foi um pouco diferente, porque foi mais para o final da universidade, quando eu estava terminando a faculdade de odontologia, que eu fiz no Rio de Janeiro, e eu tive a disciplina de periodontia e microbiologia e comecei a estudar, a ler um pouco mais sobre isso e me interessei. Percebi que eu tinha esse desejo de dar aula, esse dom para dar aula. Inicialmente começou pela parte acadêmica. Pois bem, então eu fiz o bacharelado, que me forma enquanto cientista, pesquisadora, e eu também fiz a licenciatura, que é para eu atuar em sala de aula. Acho que eu percebia, eu tinha uma professora na graduação, que por sinal foi minha professora no mestrado também, que é a professora Cecília Peruso, que eu admirava muito o trabalho dela, ligada à comunicação comunitária, comunicação ligada às classes subalternas, uma influência marxista. Ela tinha sido orientada pelo professor José Marques de Mello e quando ela foi minha professora na graduação, ela tinha acabado de fazer doutorado na USP e eu fiquei com ela era aquela professora que falava baixinho, né? Às vezes na graduação os alunos não dão muito valor para os professores que falam muito baixinho, e eu me lembro que eu era muito conversadeira, né, na faculdade. Eu falo que eu virei professora e foi meu castigo ter virado professora, porque hoje os alunos conversam na minha aula também, mas eu era muito conversadeira, aquela que batia papo, muito papo o tempo todo. Mas em determinado momento virou uma chave para mim, acho que na metade do curso, que eu comecei a prestar atenção na aula daquela mulher, e eu falei, essa mulher é um gênio, nossa, eu quero ser como ela. Que interessante essa pesquisa que ela tem com o rádio ligado a questões da comunicação comunitária. E aí eu comecei a me interessar mais e foi muito bom isso, porque no final eu me aproximei dela e ela me ajudou muito no mestrado, ela me abriu muito a cabeça para muitas coisas. Então a professora Cecília Peruso, foi e continua sendo uma referência para mim quando o assunto é pesquisa em comunicação. E a minha carreira internacional começou em 2003, foi a primeira viagem internacional que eu tive, e ali de novo eu tive uma influência forte da minha mãe, porque meu filho mais velho tinha 8 meses, então foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu tinha que decidir entre dar esse passo para a carreira internacional ou não dar, né? E nesse momento minha mãe era viva,
Ela morreu cedo, mas ela nessa época era viva. E ela falou, não, você quer... O que você quer, né, para a sua vida? Você quer ter uma posição de liderança? Você quer ser uma pesquisadora de destaque? Então é isso que você tem que ensinar para os seus filhos. Você tem que seguir a carreira que você vai ser feliz e eles vão depois seguir os seus passos, né? Em vez de você se frustrar, então você tem que ver o que você quer. A atenção que eu dou à família, né, a minha vida pessoal e etc. Né, Letícia, enquanto professora, bióloga, eu sou solteira, não tenho filhos, eu moro sozinha. Então é mais fácil para mim. Mas eu convivo com pesquisadoras, professoras, biólogas incríveis que tiveram que parar suas atividades no momento em que decidiram ter filhos e criar os seus filhos, né? Tiveram que se ausentar dessa atividade, ou aquelas que se ausentaram por pouco tempo por conta da licença maternidade, que ia perder espaço dentro da empresa que elas estavam. Então essas dificuldades existem, mas eu vejo também que a gente está discutindo mais isso. Está mais confortável, por exemplo, para eu optar não ter filho. Tá mais confortável para a gente tomar as decisões. Então eu acho que a gente tem avançado bastante nesse sentido. Mas eu vejo ainda que tem muitas mulheres que passam por essas dificuldades. A gente está vendo agora que mulheres pesquisadoras que têm filho, isso está sendo colocado, né, nas atividades exercidas por essas mulheres, porque elas não podem se sentir prejudicadas por decidirem ter filho, é um direito delas. Agora eu tenho uma aluna, que é a Milena, que está aqui e que está desenvolvendo um trabalho sobre Covid, né, a interação do Covid em mulheres grávidas, que é uma grande questão para a saúde pública também. É claro que a gente tem apoio de especialistas, né, nos conduzindo nessa pesquisa, mas é muito bom a gente poder ter essa oportunidade, né, de dar esse suporte para alunos e alunas, principalmente, né, que já desenvolvem várias outras coisas dentro da graduação e que podem, então, pesquisar esse tipo de tema que é super importante para o Brasil nesse momento, né, que a gente está aí transcorrendo uma pandemia. O que aconteceu comigo várias vezes não assim de alguém falar, não faz isso, faz outra coisa por ser mulher, mas em congressos, como é uma linha de pesquisa controversa, já aconteceu várias vezes de eu entrar em discussões muito duras. E aí você percebe que, como esse é um mundo que praticamente, muitas vezes só tinha eu de mulher, né? É um mundo totalmente masculino, você percebe que às vezes os homens eles entram mais forte numa discussão porque você é mulher. Então isso demanda da gente um posicionamento também mais forte. E aí quando você tem um posicionamento mais forte, não é raro a gente ouvir, nossa, você está nervosa? Eu ganhei uma bolsa para fazer um curso na Espanha. Eu digo que é mais fácil conseguir uma bolsa para estudar fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas enfim, eu ganhei uma bolsa para estudar televisão na Espanha. É uma bolsa de 3 meses dada pela Agência de Cooperação Internacional Espanhola. E quando eu cheguei desse curso, eu fiquei 3 meses em Madrid, eu morei 3 meses lá. E quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei super animada. E meu ex-namorado chegou para mim e falou assim, eu estava morrendo de saudade de você. E eu falei, eu também, mas você sabe que eu estou super animada. Nossa, agora que eu fiz esse curso, eu estou querendo fazer outros cursos, eu estou querendo fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um mestrado, quero fazer doutorado. Nossa, eu adorei, eu quero continuamente me preparar. Ao que ele me responde, você está louca? Para ser minha mulher, basta ter uma pós-graduaçãozinha. Nesse momento, eu olhei para esse namorado e falei, tá na hora de terminar esse namoro. Eu digo o seguinte, vai e vai com força, porque dá. Porque é muito bom, é muito interessante. A gente está na maioria, na sala de aula, a gente está na maioria dando aula, então assim, tem mais professoras, tem mais alunas, né? E a gente está aí exatamente para exercer nossa profissão da melhor maneira possível. Então eu acho que a gente, enquanto pesquisadora, a gente tem que ir mesmo, a gente tem que se apoiar umas nas outras e ir adiante fazer quanto mais pesquisa, quanto mais apoio a gente tiver entre nós mesmos, mais longe a gente vai chegar. E é isso que o Brasil precisa, que a gente não desista. Eu acho que a gente ir atrás dos incentivos, dessas linhas de crédito nacionais, de fundos de pesquisa nacionais e internacionais, a gente precisa ser mais aguerrida nesse sentido. E precisa existir mais linhas que favoreçam a pesquisa das mulheres, porque espaço eu acho que a gente já conquistou. Bom, o que eu diria para mim mesma, lá no meu comecinho da graduação, seria: se organiza, pensa direitinho, conversa com todos os professores, faz todos os estágios possíveis e imagináveis, descubra a si mesmo e vai nesse mundão da pesquisa, porque é muito legal, muito interessante, e a gente tem campo, e a gente tem por onde fazer, e a gente presta um serviço para a sociedade que é incrível e que, apesar dos pesares, dá certo e nos realiza.